Satnam, meu nome é Ram Rai Singh, eu sou professor do Samadhi Yoga Centro e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco de algumas questões específicas do Kundalini Yoga, principalmente do que acontece numa aula prática de Kundalini. Hoje a gente vai fazer um pouquinho da teoria dos bastidores de tudo o que acontece numa aula. Então esse vídeo aqui já é resultado de um conjunto de 3 vídeos onde a gente explica um pouco do que é o Kundalini, fala sobre mantras, sobre todos os recursos utilizados em aula, e hoje eu sou a sequência e vou falar um pouco sobre meditação, bandas, chakras, triângulos, algumas particularidades e um pouquinho sobre o nosso mestre Yogi Bhajan, conteúdo e toda essa tecnologia que ele conseguiu trazer e disponibilizar para o mundo. Então, começar falando para vocês um pouco sobre a meditação. Em primeiro lugar, o que é a meditação? Então, a gente tem aqui a arte de quebrar hábitos. A gente trabalha na meditação um estado específico que busca purificar a mente e preparar ela para o nosso dia a dia. Muitas adversidades, muitas atividades, muitas coisas durante o dia a dia. E numa aula de Kundalini Yoga, quando a gente chega na fase da meditação, a gente está justamente trilhando novos caminhos e preparando a nossa mente para esses desafios. Então eu vou falando um pouco aqui do que mais é a meditação. É um processo de conhecimento da mente e os padrões que ela tem, como por exemplo quando a gente medita sempre num horário específico ou tem um horário de aula que a gente pratica e a gente vai nesse horário sempre, a gente observa que alguns pensamentos são recorrentes e eles sempre aparecem em certos horários ou períodos, e aí a gente começa a reconhecer esse padrão da mente, começa a entender o que ela está tentando fazer, que é assumir o controle. E o controle aqui, quem quer ter é a gente, a nossa alma. A gente está buscando a nossa verdadeira identidade, o nosso Satnam, a nossa verdadeira essência. Então, para poder praticar isso, a gente utiliza o recurso que é a meditação. Além disso, a gente trabalha no controle dos padrões mentais, o que permite a gente entrar no fluxo da nossa alma, que é justamente essa verdadeira essência. E também a gente melhora a comunicação da nossa mente com o corpo. Isso na meditação. E se isso não fosse benefícios suficientes, ainda aumenta a nossa percepção de realidade, traz bem-estar, paz interior, calma, estabilidade, desenvolve a intuição, uma coisa importante no Kundalini Yoga. A gente está aqui para não seguir a racionalidade, quer seguir um pouco a intuição, quer seguir um padrão da nossa alma, o que está lá no nosso inconsciente. Então, desenvolve a intuição, libera nossos hábitos inconscientes, alguns hábitos negativos inconscientes são liberados nesse processo da meditação, também medos e bloqueios, fobias, enfim, desenvolve a clareza mental, foco e uma coisa importantíssima e muito falada no Kundalini Yoga, que é a habilidade de estar presente. No momento de uma aula de Kundalini, a gente deixa o passado, deixa o futuro e a gente foca no agora, no momento presente, no nosso corpo, que por muitas vezes a gente passa desapercebido das alterações que acontecem no nosso corpo físico. E a gente vai perceber só numa prática, num asana, numa postura, vai observar, nossa, mas isso aqui está difícil, ou isso aqui, ai que fácil que é isso, porque a gente não está se observando, a gente não tira esse tempo para a gente. Então, isso tudo é meditar. E meditar começa também, não precisa ser num momento que eu sento, agora eu vou meditar. É numa atividade, é numa postura, é desde uma respiração. A gente entra num estado meditativo que coloca a nossa mente em conversa com a nossa alma e o nosso corpo físico.
Então eu trouxe aqui uma frase do Yogi Bhajan e que traz uma curiosidade, que algumas pessoas podem pensar, mas se pode ser em qualquer momento a meditação, ou eu posso estar respirando, eu posso estar fazendo qualquer coisa, quem sabe vai estar sendo meditar. E alguém poderia perguntar, então quando eu rezo ou faço uma oração, eu estou meditando? Então aqui ele especifica isso, então eu vou ler para vocês. Na oração, a sua mente está focada e você é capaz de dialogar com o infinito. Na meditação, a sua mente focada torna-se clara, receptiva, então o infinito dialoga com você. Frase do Yogi Bhajan. Então, o que acontece é o seguinte, a mente focada, ela dialoga com o infinito. Isso é uma oração. A gente foca a mente e dialoga com o infinito. O que acontece na meditação é que a gente já vem com a mente focada e a gente essa mente torna-se clara, receptiva, então a gente se permite, se abre para que o infinito venha e traga a sua influência, traga seu conhecimento. Então aí o infinito dialoga conosco. Isso é uma meditação. A gente já chega com a mente focada, então trabalha para permitir que a gente possa ter essa influência positiva do infinito. Também vale lembrar que muitas vezes numa meditação alguns pensamentos diversos vêm à tona e aí a gente tem algumas estratégias para não se deixar levar por esses pensamentos, o que a gente também chama de interferência. E quando essa interferência aparece, pode ser pensamentos, pode ser algo físico também, alguma coceirinha, um dedinho, alguma coisa doendo um pouco de uma forma mais leve, assim, que a gente sabe que não, isso não é nada, é só pequena dorzinha, a gente pode lidar com isso. Então às vezes isso acaba sendo uma interferência, e quando isso vem pra gente, junto com pensamentos ou coisas a fazer, com o passado, com o futuro, a gente simplesmente deixa passar. A gente se torna um espectador de um grande rio de pensamentos e a gente sai de dentro desse rio e fica do lado de fora, e vem um pensamento, pode vir outros, pode vir vários pensamentos. Pode ter uma coceirinha no joelho, no braço, e a gente simplesmente deixa passar, segue a correnteza e deixa essas influências, essas interferências seguirem seu caminho, porque no final das contas a mente serve para pensar, e é o que ela faz o tempo todo, ela não para nunca, a gente não pode desligar ela. Então a gente deixa ela trabalhar, dá o espaço dela e a gente toma o nosso espaço, a gente cria o nosso espaço sagrado. Então isso é meditação. E então a última frase para falar sobre isso ainda é que a meditação é uma prática de controle da mente para que ela não nos controle. Então a gente medita para evitar que a mente possa nos controlar. Nas nossas práticas diárias de Kundalini Yoga, a gente utiliza alguns recursos, respirações, mantras, posturas, mudras, que são as posturas de dedos, posições de dedos, movimentos corporais, para nos manter focados. E aí a gente deixa esses pensamentos todos passarem e tem o nosso espaço sagrado aberto, e a gente reconhece ele e usufrui dos benefícios diversos da meditação. Um pouco de teoria, praticamente são os bastidores, ou que nem sempre se pode falar numa aula, por diversas questões de tempo, a gente tem que explicar as posturas. Hoje vamos falar também das travas do nosso corpo, os chamados bandhas. A gente tem 4 tipos de travas que a gente utiliza como recurso para liberar a nossa energia, a energia Kundalini, e os bandhas, essas travas, são praticamente contrações musculares, e elas são aplicadas em algumas regiões do nosso corpo com o objetivo de dirigir ou liberar o prana e a apana. Mas então agora, o que é prana e apana? Prana é a energia ou força vital contida em qualquer matéria do universo. É a energia que está... Um bom exemplo de explicar é as frutas. Uma fruta bonita e viçosa, ela tem muito prana.
quando ela já está em processo de decomposição, ela já perdeu maior parte do seu prana. Um alimento da geladeira também perde prana. Nós temos prana no corpo todo, e quando a gente está um pouco suscetível, a imunidade está baixa, a gente está com pouco prana. E a prana é a nossa energia de eliminação, também é energia de eliminação ou limpeza contida em qualquer matéria do universo. E essa energia de eliminação na gente é o nosso sistema digestório, o suor, a exalação. Quando a gente expira, a gente solta esse apana, essa energia de eliminação, essa energia já enfraquecida, e quando a gente inspira, a gente absorve toda a energia no universo, através da nossa pele, dos nossos poros, a claridade, a luz tem prana. Então, esse é um dos recursos que são liberados através das contrações desses bandhas. A gente consegue dispersar a energia já contida no nosso corpo e ainda absorver mais. Atua praticamente na circulação sanguínea, nervos e o fluxo do líquido espinhal. A gente trabalha muito a coluna nesses bandhas. Vocês vão ver que a gente divide eles em 4 partes, 3 que dividem a nossa coluna, a parte inferior ao umbigo, a superior ao umbigo, a cervical. E com isso a gente mexe justamente na nossa coluna e nesse líquido, e também acaba equilibrando os nossos chakras, a nossa energia Kundalini, presente desde a base da coluna e toda a nossa coluna até o topo da cabeça. Então eu vou falar um pouquinho agora sobre cada um. Eles são trava de pescoço, trava de diafragma, trava de raiz e grande trava. Vou começar pela base da nossa coluna. Chamado Mula Bandha, a trava de raiz, ela é uma contração do assoalho pélvico, mais o nosso ponto do umbigo. Nossa, quantas informações! Assoalho pélvico, o que é? É a base do nosso tronco, é o que sustenta o nosso corpo quando a gente está sentado, é o início da nossa coluna, junto dos nossos isquios, os órgãos genitais. Essa região é o nosso assoalho pélvico. Mas e o ponto do umbigo? É no umbigo? Não, o ponto do umbigo é um pouco abaixo, uns 4 centímetros abaixo do ponto do umbigo, do umbigo exatamente, e envolve o quê? Envolve a musculatura nele. É praticamente, para realizar um Mula Bandha, a gente precisa fazer o seguinte: a gente faz principalmente quando está exalando ou na exalação, mas também em alguns outros casos, em outros momentos. E como funciona? A gente contrai o esfíncter anal, contrai os órgãos genitais, puxa o ponto do umbigo, que é essa região abaixo do umbigo, puxa lá para dentro, faz força com a musculatura de toda essa região e puxa o ponto do umbigo para dentro e um pouco para baixo. E aí o que acontece? A gente pode estar relaxado aqui e a gente puxa isso, a gente faz um alinhamento automático dessa parte inicial da nossa coluna. É quase que automático, a gente ajusta isso e alinha a coluna. E aí a gente tem a capacidade de suportar muito mais tempo sentado ou de pé. E isso pode ser utilizado no dia a dia, porque os benefícios, além de aumentar o fluxo de energia dentro da coluna e nessa região toda, tonifica também a musculatura anal, uretral, vaginal, previne incontinência urinária, queda de bexiga, e até redireciona o excesso de energia sexual, geralmente fica nessa base da coluna, para a criatividade e processos de cura do nosso corpo. Essa mistura de contrações, elas geram um calor e ajudam a liberar a nossa energia Kundalini. E no dia a dia, se a gente puxa essa região do ponto do umbigo, abaixo do umbigo aqui, e contrai os órgãos genitais, um dia que tu estiver cansado ou estiver sentado e não sabe mais que posição ficar, alinha tuas pernas no chão, se estiver numa cadeira, ou senta de forma assim confortável,
e vai ver que vai suportar muito mais tempo. Então isso a gente falou agora do Mula Bandha, a nossa trava de raiz, que é o que fica na base da coluna, que a gente contrai, tem esses benefícios todos. Agora a gente vai passar para o nossa próxima trava, que chama Uddiyana Bandha. Essa trava é de diafragma, subimos um pouco, a gente estava na parte abaixo do umbigo. Agora, onde é o diafragma? Essa região um pouco acima do umbigo e abaixo aqui dos pulmões, mais ou menos nessa linha central do peito, e que praticamente consiste em puxar os músculos dessa região para dentro e para cima. É uma trava muito importante para ajudar na eliminação do ar dos nossos pulmões, porque o diafragma ele fica próximo aos pulmões e geralmente na base dos pulmões estagna-se muito ar viciado, um ar que já foi utilizado pelo nosso corpo, mas que como a gente no dia a dia muitas vezes faz uma respiração curta, a gente não libera esse ar e nem traz ar suficiente para ocupar esse espaço ali. Então quando a gente puxa o diafragma para cima, a gente está empurrando esse ar e aí a gente exala junto e a gente faz uma limpeza do nosso pulmão. Por isso que um dos benefícios dessa trava é que movimenta o prana nessa região do coração e dos pulmões. Sem falar que a gente começa a adquirir o controle do nosso diafragma. Isso a gente faz muito durante a prática de Kundalini, é a trava da raiz, a trava do diafragma, porque envolve a liberação de prana, essa energia, prana e apana no nosso corpo, energia vital. Essa trava geralmente, quer dizer, ela sempre é aplicada na exalação, na expiração. Quando puxa, exala o ar e puxa essa trava. Contrai a base dos pulmões e contribui com diversos benefícios para essa região. Uma última coisa para dizer que como mexe nessa região do pulmão e do coração, é praticamente uma massagem que acontece nesses órgãos, e muito legal é que desacelera o processo degenerativo do nosso corpo e também aumenta e preserva a energia do nosso plexo solar. Estamos subindo, foi a base da coluna, a região central. Agora vamos aqui para a região do pescoço, chamado Jalandha Bandha. Essa trava, ela praticamente consiste em puxar o queixo um pouco para dentro e para trás. Como a gente já alinhou a base da coluna, puxou aqui o diafragma, agora a gente pode estar com o queixo um pouco para frente, então a gente puxa o queixo para trás, e um dos caminhos para se chegar a essa trava e alinhar nossa cervical é elevar um pouco os ombros, soltar, relaxar, peito para frente e aí puxa o queixo para dentro. Porque às vezes a gente não é para baixo nem muito para cima, a gente quer alinhar a parte da coluna cervical. Então, puxando o queixo um pouco para dentro e para trás, peito para fora, a gente tem a coluna toda alinhada, junto desses outros bandhas. Então, geralmente é utilizado em meditações e pranayamas, porque a gente termina de alongar a nossa coluna toda e nos mantém num estado muito confortável. E, além disso ser um benefício, a gente também permite que o fluxo de prana interno nessas outras regiões possa subir e chegar até o topo da nossa cabeça ou a nossa cabeça. Aumenta a nossa capacidade pulmonar, porque a gente expande a região torácica, e também regula a pressão sanguínea. É usado nas meditações porque um dos benefícios é o foco das nossas sensações internas. Como a gente diminui as pressões aqui, nosso corpo, a gente tem a possibilidade de observar todo o nosso sistema corporal, os nossos órgãos, e sentir como ele está funcionando, principalmente a respiração. Melhora o funcionamento das glândulas, muitos benefícios desse bandha. Então a gente falou da base, região central,
cervical até o topo da cabeça. Agora vem o último bandha, mas aonde será esse? Porque já falamos da coluna toda até o topo da cabeça. Ele é chamado de Mahabandha e consiste em realizar os 3 bandhas ao mesmo tempo. Então, essa aplicação simultânea rejuvenesce nossos nervos e traz os benefícios de todos os outros bandhas. Então, ela mantém a nossa coluna estável e geralmente numa prática de Kundalini, o professor nem sempre fala ou relembra os alunos para fazerem as bandhas, as travas, mas quando a gente estiver sentado, é bandhas acontecendo e aí a gente, os que quando exala, a gente puxa aqui o diafragma, mantém o pescoço sempre alinhado, toda a nossa coluna para que essa energia que a gente está despertando com os asanas, as posturas, possa se dissipar pelo corpo inteiro, começando pelo líquido do fluido, o líquido espinhal, esse fluido que corre dentro da nossa coluna. Muito bem, falamos meditação, dos bandhas, coisas que nem sempre a gente pode dar essa devida atenção numa aula. Para você que é aluno novo ou já praticante, sempre é bom relembrar e espero que vocês estejam apreciando. Agora a gente vai falar do ponto quase que principal do Kundalini Yoga, que fala da energia, e essa energia passa por pontos do nosso corpo, chamados vórtices ou centros de energia, chamados chakra. Chakra nada mais significa roda. Então rodas de energia no nosso corpo. A princípio a gente sempre fala de 7 ou 8 principais, mas nós temos muito mais. Nosso corpo tem uma complexidade muito grande que tem em torno, a gente considera, também cita eles como cordas, porque são pontos onde geram vibração. E essa vibração tem um efeito no nosso corpo físico, emocional e mental. Mais ou menos umas 72 cordas, e cada corda tem uns 1000 canais no nosso corpo. Então imagina funis ou centros de energia, vórtices pelo corpo todo, e cada um desses 72 com mais 1000 canaizinhos absorvendo e dissipando energia. Essa é a complexidade no nosso corpo. Mas falando dos 8 principais chakras, 7 são na nossa parte física. E o 8º, que a gente chama de áurea, ele fica no nosso campo eletromagnético, sobre a cabeça e a região ao redor do corpo. Como eu disse, os centros esses de energia, eles chamados chakras, eles afetam a nossa percepção, os nossos sentimentos e as nossas escolhas também. Além disso, esses chakras têm um certo comando, uma liderança, que seriam, os chakras ficam no nosso corpo todo, esses 8 ficam nessa linha vertical da nossa coluna, e a gente tem outros componentes que nos ajudam no comando desses chakras e ajudam na dispersão dessa energia, que são Ida, Pingala e Sushumna. Esses termos não precisam ser lembrados, mas a gente pode lembrar que a gente tem do lado esquerdo um elemento que controla essa região, esses vórtices, do lado direito outro, e na região central, exatamente na nossa coluna, existe outro que está realizando esse controle. E esse controle, como a gente falou, que a influência é na percepção, então a gente tem influência na nossa forma física, a percepção da nossa forma física, a percepção das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e depois a nossa avaliação, nosso discernimento sobre as nossas escolhas. E essa é a influência que todos esses vórtices de energia têm sobre a nossa forma mental. Então a gente falou um pouco dos chakras principais, né? E essas lideranças que chama Ida, Pingala e Sushumna.
Então, os chakras também têm uns nomes assim diferentes. A gente não precisa lembrar de todos. A gente tem o chakra da raiz, que é o Muladhara. Então, assim, a gente pode lembrar chakra da raiz, ou o primeiro chakra, que fica na base da coluna. E aí, como é que funciona essa influência dos nossos chakras nessas regiões do corpo, na parte física, emocional e mental? Funciona assim, cada um dos chakras iniciais, os 5 primeiros chakras, tem ainda um elemento que influencia ele. Então, o chakra da raiz tem o elemento terra. Depois, o que ele representa no nosso corpo é a segurança, é a sobrevivência. É o chakra da raiz, então, ligado à terra, esse elemento, e tem uma ligação com um órgão, uma região de órgãos nossos, no caso, as suprarrenais. Depois a gente vem com o segundo chakra, que é a região dos órgãos sexuais. Então, esse chakra já tem um outro elemento, é o água. E aí ele tem a influência sobre a nossa criatividade, ele representa o nosso ato de conseguir e já lida com os órgãos da região das gônadas. Depois a gente chega no outro chakra, esse já mais famoso, com um nome mais simples, Manipura, e é o chakra da região do ponto umbigo, do plexo solar, e solar, seu elemento é fogo. E aí aqui está a nossa projeção, aqui está representado o nosso equilíbrio, a nossa ação, a nossa organização e os órgãos influenciados, e um dos órgãos é o pâncreas. Depois, chakra coronário, representando aí as nossas emoções do amor, a compaixão, tem o elemento ar e está na região do coração, mas também representa o pulmão e justamente o seu elemento também é o ar. Também é a glândula timo. Depois a gente chega no chakra da garganta, que o elemento, ainda um dos últimos a ter um elemento conhecido pela gente, é o éter. Comunicação é o que afeta esse chakra em desequilíbrio. Ele está localizado na nossa traqueia, na cervical e na tireoide. E por que eu falei que os nossos elementos conhecidos? Porque a gente tem muito mais elementos segundo o Kundalini Yoga, só que a gente descritivelmente e compreensível para nós são esses. E mesmo assim o éter já é um elemento um pouco difícil de se entender. A partir de agora, os elementos que guiam esses outros chakras são representados pela luz. Então, o chakra do terceiro olho é o Ajna. Ele representa a intuição, a sabedoria, a nossa identidade, a concentração, até a clarividência, o nosso propósito da nossa alma. Ele fica no ponto entre as sobrancelhas e quem representa ele, quem está sendo influenciado por esse chakra é o cérebro, a pituitária, a hipófise. E depois a gente tem o chakra da coroa no topo da nossa cabeça. Esse ponto do cérebro e da pineal, ele representa a humildade, a nossa união e o nosso equilíbrio. Por último, a áurea, que é nosso campo eletromagnético sobre a nossa cabeça e o nosso corpo, e ele governa esse magnetismo pessoal. Então, a gente, só para citar um pouco, entender onde ficam esses chakras, vocês não precisam saber os nomes, vocês só precisam sentir. Kundalini Yoga é uma prática, uma tecnologia da experiência. Então, através da experiência, vocês vão ter os benefícios. Vocês não precisam de toda essa teoria, ela só vai auxiliar a vocês compreenderem melhor a sensação de vocês. Kundalini Yoga também entra num outro nicho de conhecimento, e que alguns dizem que é a ciência dos ângulos e triângulos. Yogi Bhajan dizia isso. Então, porque a influência de cada movimento, cada postura, o braço num ângulo, no outro ângulo, no outro ângulo, ele tem influência no nosso corpo. E os triângulos formados também. A gente tem uma formação de triângulos composta pelos chakras que a gente acabou de falar. Que existem os triângulos
aqui na parte de baixo, triângulo para cima, triângulo aqui, aqui, assim. E esses triângulos, agora sendo mais específico, eles são chamados de triângulo inferior e triângulo superior. Cada triângulo desses é composto por 3 chakras. O inferior são o primeiro, o segundo e o terceiro, aqui no plexo solar. Depois, o coração, o chakra coronário, não faz parte desses triângulos. Ele é o intermediador. Ele é quem equilibra, ele é a ponte entre o chakra inferior e o superior, composto pelos 3, o quinto, o sexto e o sétimo chakra superior no nosso corpo. E o que tem de importante nisso? A importância é que o triângulo inferior, ele é regido, ele é o nosso animal, é regido pelo instinto. E os 3 chakras superiores são regidos já pela intuição, pela racionalidade, pela devoção. E o que acontece? Quando a gente está com os chakras em desequilíbrio, de mais energia, geralmente essa energia fica estagnada na base da nossa coluna, nos chakras inferiores, a gente se torna irracional. Vocês devem ver isso o tempo todo no dia a dia, as pessoas agindo lideradas por esses chakras do triângulo inferior. E o que a gente quer? A gente quer utilizar o nosso coração, o nosso chakra do coração coronário, para subir para o triângulo superior, onde a devoção e qualquer atitude que venha desse triângulo superior vai ser racional, vai ser relacionada ao divino. Então, eu tenho aqui uma pequena comparação, que enquanto no triângulo inferior a gente é um animal, no superior é a divindade, é o divino. O inferior é instinto, é reação. No superior é a intuição, é a interatividade. Enquanto a ira, a fobia e o apego existem lá no chakra inferior, no superior a gente age com a força, a coragem e amor próprio. Então a gente não quer dizer que a gente não precise dos triângulos inferior. A gente necessita dele porque ele também nos permite que a gente viva, porque sem essa capacidade instintiva, por vezes a gente não tem tempo de raciocinar, então o nosso instinto age e ele nos protege. Mas quando ele domina a gente, aí que mora aí que está o problema, porque a gente precisa ter equilíbrio. E para equilibrar, a gente precisa desenvolver e trabalhar essas regiões. Mexendo, fazendo essas posturas, essas bandas, sempre após as posturas ou até durante, a gente está trabalhando essas regiões, as energias, esses vórtices de energia do nosso corpo inteiro. O que faz com que a gente possa dispersar essa energia que geralmente fica acumulada na base e que ele possa subir para o triângulo superior, e a gente vai poder agir com mais racionalidade e de forma superior, de forma no sentido divino. Então, eu tenho aqui um pequeno resumo agora para falar para vocês. A gente tratou de diversos assuntos, muita teoria, mas é um pouquinho do que a gente vê na aula e por vezes não pode dar devida atenção. Isso aqui ainda é um resumo, porque poderia ser falado muito mais a cada um desses itens. Então, lembrando, a gente, para os efeitos dessa tecnologia que é o Kundalini Yoga, a gente utiliza a meditação. A meditação também tem os recursos para fazerem ela efetiva, que são os mantras, os mudras, as posturas, as respirações, que são os pranayamas, e os bandhas. Os bandhas são também divididos em Mula Bandha, que é a base da coluna, o Dhyana Bandha, que é a parte do diafragma, o Jalana Bandha do pescoço e o Maha Bandha, que são os três bandhas juntos. Os chakras nossos são relacionados a órgãos do nosso corpo, também a emoções e reações, né? Então, a gente tem uns controladores ou líderes desses chakras e desses vórtices, que não são apenas os 8 principais que a gente conhece, são muito mais,
mas a gente lida para melhor compreensão com esses 8, e eles são liderados pela Ida, Pingala e Sushumna. São os nomes um pouco diferentes, mas se tu escutares numa aula de Kundalini, já vai saber que eles são um dos líderes desses vórtices no nosso corpo, referentes ao lado direito, esquerdo e a região central da nossa coluna. E esses chakras são divididos em triângulo superior e inferior. E quem controla eles faz a nossa ponte entre os triângulos, é o nosso chakra cardíaco. Então agora, para finalizar, eu tenho aqui umas particularidades sobre Kundalini Yoga. Primeiro, que os esforços físicos do yoga, qualquer yoga, é gerar fluxo de energia vital, ou ampliar a sua quantidade ou melhorar a sua qualidade. E essa energia é o quê? Kundalini. Outra particularidade que eu tenho aqui para vocês é por que a gente usa o branco. O branco, ele simboliza paz, pureza, espiritualidade, limpeza, e quando a gente utiliza uma roupa branca, a gente tem uma sensação equivalente a essas emoções, é uma paz, é uma tranquilidade. O branco também serve para o professor ter uma postura neutra diante dos alunos, e as roupas são feitas de algodão, de forma de que possa transpirar melhor, o nosso corpo respirar melhor nessa absorção do Pana e a liberação da Pana. Yogi Bhajan dizia que a cor branca expande a aura, aumenta a nossa proteção contra a negatividade. E tanto aumenta a proteção quanto a negatividade que a gente utiliza o branco também na cabeça. Yogi Bhajan sempre recomendava que a gente cobrisse a cabeça para criar também uma postura de neutralidade, como a roupa branca, diante aos alunos, mas também para reservar e manter essa energia que a gente desperta e quer que ela suba até a nossa cabeça, para que ela não simplesmente saia, e também por uma coisa muito interessante, é nos proteger um pouquinho dos alunos. Nossa, mas o que os alunos vão fazer? Eles, durante a prática, muitas vezes as sensações e as emoções que os alunos têm nem sempre são agradáveis, são boas. Principalmente quando a gente está fazendo uma prática de um tempo maior, uma postura bem difícil, e o professor diz, agora falta mais 1 minuto, falta mais 30 segundos, e o aluno está lá que não aguenta mais, e o ego dele lança uma energia, uma sensação, uma vibração um pouco negativa, e o professor precisa estar protegido disso. O aluno vem com seus chakras todos desequilibrados, e o professor está suscetível a isso também. E com o turbante, que é uma região do topo da nossa cabeça, que é esse chakra, o último chakra aqui, ou a região magnética, o turbante a gente consegue nos proteger disso também. E os alunos também se beneficiam disso quando utilizam o branco e utilizam o turbante. Além disso, o turbante ele cria uma pressão no topo da nossa cabeça, e essa pressão contrai certos músculos, porque o nosso crânio é feito de diversos pequenos ossos e que estão em movimento constantemente, só que a gente não percebe, é muito sutil. E quando essa pressão do turbante fica aqui fixa, a gente mantém esses ossos firmes, estabilizados, e isso promove calma. É uma sensação muito boa usar o turbante. Usar branco vocês já conhecem. Quem quiser um dia pode experimentar o turbante, porque também não é obrigatório, é uma escolha, é uma opção para vocês alunos, e de forma alguma está relacionado à religião. Algumas religiões têm o turbante como parte de suas crenças, também é usado por razões culturais, mas o Kundalini Yoga é mais uma tecnologia para o nosso bem-estar. Então, e aumenta a nossa projeção da consciência, estabiliza a nossa massa cerebral, diversos benefícios
neurológicos e para o nosso campo eletromagnético. E por último, eu anotei aqui uma frase para ler para vocês, que o turbante literalmente ajuda a manter a cabeça no lugar. Quem quiser, faça a sua experiência, use um dia, cubra a cabeça, não precisa ser um turbante, apenas cobrir com algum tecido natural, de preferência, claro. E deixo para vocês aqui, para finalizar, uma frase de Yogi Bhajan, falando sobre Kundalini Yoga. Espero que vocês tenham apreciado essas noções básicas de alguns conceitos do Kundalini Yoga. Então, fica com vocês aqui essa frase. Os homens de grande conhecimento verdadeiramente descobriram os chakras, seu funcionamento, suas pétalas, seus sons, sua infinidade, seu relacionamento e seus poderes. Eles viram que a vida de um ser humano é totalmente baseada nesses chakras. Desenvolveram uma ciência completa. Esta ciência total deu origem ao Kundalini Yoga. Foi assim que nasceu Kundalini Yoga. Satnam, muito obrigado e muita luz para todos.